Neste quarto vídeo, nós vamos tratar de coisas revolucionárias para despertar o raciocínio daquele que não crê e para evoluir o raciocínio daquele que crê em Deus e na Bíblia. Mas lembrem-se, eu estou dando coisas do mundo real e físico, porque por enquanto a base das pessoas que não creem é o mundo físico. Então elas têm que ver as pistas que estão neste mundo para saber como é que é o outro mundo, um mundo que não se vê. Então nós vamos tecer comentários científicos, vamos mostrar conquistas da ciência aqui, que a 80% da população não tem acesso. Bem, é inegável, nós estamos aqui, somos criaturas, nós fomos criados, estamos num mundo todo criado. Desconhecendo quem criou esse mundo, né? Nós podemos saber um pouco sobre esse Criador quando a gente descobre as coisas mínimas, né? Invisíveis a olho nu. Vocês já viram como é que o pessoal fica entusiasmado, até cientista, né, que é ateu, fica entusiasmado quando descobre estrutura atômica, quando descobre algum novo combustível, quando descobre alguma coisa pelo microscópio eletrônico, verdades que ele não podia ver, né? E que agora ele vendo coisas pequenas, ele se inteira mais da realidade. E por que que é assim? Bem, em primeiro lugar, para que a gente descubra, senão não haveria ciência, né? Parece que o destino ele conspirou para que o homem fizesse a ciência. Então, a gente se maravilha, e vocês vão se maravilhar com 2 vídeos que eu vou mostrar aqui, estão disponíveis na internet, mas o pessoal não acha porque não pesquisa. Não sei se você sabe, o limite de tamanho visível para objetos pequenos pelo olho humano é de mais ou menos 0,525 milímetros, desculpa, 1/4 do milímetro, para que o ser humano não se perca em muitos detalhes e sobrecarregue o córtex. Se a gente fosse discutir aqui o córtex visual, vocês iam ver que vocês entram em um ambiente, ele imediatamente faz um mapa daquele ambiente. E se os detalhes fossem muitos, nosso cérebro teria que ser várias vezes maior para que ele pudesse distinguir tudo que está naquele ambiente. Então vejam o seguinte, olha como é que nós caminhamos muitos anos aí da humanidade com um desconhecimento total, né, de estrutura atômica, por exemplo, que é a estrutura da matéria que é o nosso mundo, né? Somente no ano de 1964, vejam só, isso é praticamente ontem, né? Foi elucidada a composição dos prótons e eles descobriram os quarks. E foi o maior rebuliço na ciência. O povo ficou doido com isso, que eles achavam que elétron, do jeito que era, e o próton, nós já tínhamos atingido, né, as partículas mínimas. E quando a gente pensa que atingiu o conhecimento total, né, aí a gente vê que sabe muito pouco, vem uma nova fronteira. Então nós vivemos quase 6 milênios da história humana sem conhecer essa verdade aí. Estou colocando aqui 6 milênios, se alguém falar assim, não, o homem tem 10 milênios, né, 10 mil anos de existência, então pior ainda. Eu estou me baseando, né, no povo mais antigo que fez o registro ano a ano da história, que é o povo judeu. Eu tenho que lidar com o que eu tenho, tá bom? E não com hipóteses malucas que vêm por aí sem provas. Bem, mas se vocês pensam, 1964, descoberta dos quarks e tal, aí a partir dali nós começamos a fazer ciência. Não, 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 não. Olha, uma das coisas que o ser humano tem que ter total domínio é de si mesmo. Seria o campo da medicina. Ele conheceu a célula, as organelas, aí viveu muito tempo em cima dessa verdade aí, e muita coisa não fechava na medicina. O pessoal todo trabalhava numa espécie no achismo mesmo. Vivíamos uma idade média. E por quê? Não existia um ramo da biologia chamado biologia molecular. Depois da difração de raio-x, eles puderam ver coisas que eu vou mostrar para vocês aqui, né, na próxima parte,
em 2 vídeos, e isso só foi divulgado em 2003. Então vejam bem, nós estamos em 2023. Nós só temos 20 anos de verdadeira medicina. Muita gente está chamando esses tempos agora de final dos tempos. Não sei, né? Nós vamos discutir muito ao longo desse canal aqui, mas tudo com muito racionalismo, com muita prova e tal. Então nós só temos 23 anos de medicina, por isso que se cometeu tantos erros no passado. Agora eles falam assim, agora nós temos condições de fazer coisas verdadeiramente eficientes. Tanto é que a vacina de Covid, ela demorou aí só 2 anos no máximo para ser feita, tá? Quem lembra da pandemia, passou por ela, né? Foi há muito pouco tempo, mas estou falando isso porque as pessoas esquecem rapidamente das coisas. Tá? Então agora nós não temos conhecimento só daquelas organelas, o núcleo, né? O citoplasma e os corpúsculos que rodam lá dentro, né? Como as mitocôndrias, complexo de Golgi e tal. Aquilo não era o máximo. Agora se sabe mecanismos de proteína, se sabe que enzimas não são aguinhas, gelzinhos, não. São pequenas máquinas, como eu vou mostrar para vocês. Então, em 2003 é que foi feito, né, uma ilustração 3D sobre o que ocorre dentro da célula, porque era tão detalhado que ninguém achava capacidade para fazer isso. E está nesses 2 vídeos aqui. Fantastic Vesicle Traffic está no YouTube. E o outro, Inner Cell Harvard, que eu vou mostrar aqui na próxima parte, tomando cuidado com direitos autorais. Bem, então, o primeiro vídeo é este daqui, que mostra como eles descobriram, se é este, o cara está no laboratório e ele pega uma espécie de planta, né, a Arabidopsis, é uma planta muito fácil de ser estudada. Eu vou ter que dar assim, sem maximizar a tela, porque sei lá o que o YouTube pode falar, né, a respeito de direito autoral. Então ele vai olhar aqui na frente, olha lá, o crescimento dela, igual a gente fazia com feijãozinho na escola, e aí ela tem um pedaço, que é um filamento, vocês devem ter visto. Esses filamentos são pequenos cabelinhos brancos que aparecem nas plantas, naquele nodo, na hora que está saindo uma folha, qualquer coisa assim. Então eles observaram que tinha umas luzinhas, eles aí meteram isso aí na difração de raio-x e aí descobriram que era dentro da célula tem vias e as proteínas são levadas aí nesses saquinhos. Então aqui está ampliado, ó, vejam. Então, vejam bem. Isso tem dentro do seu corpo. Aí vamos lá. Terra redonda e terra plana. Tem gente que, mesmo vendo esse vídeo aí, o YouTube é um caldeirão de gozação e tal. Tem gente que vendo isto vai falar assim, estão querendo que a gente acredite nisso. Isso é uma imagem de laboratório. Eu vou mostrar a próxima, que é de Harvard, já com a animação disso mais bem feita, mais pronta, não tão escura, bem mais clara. O pessoal começa a fazer gozação em cima, aí começar a discutir se isso é verdade. Isso veio de laboratório, veio de difração de raio-x, veio de coisa séria, veio de ciência. Todo mundo não fica falando de ciência durante a pandemia, se fala assim, a pessoa tem que vacinar, porque ela tem que acreditar na ciência. Então, todo mundo que acreditou na vacina tem que acreditar nesse negócio daí também. Não comecem a discutir isso aqui como se fosse diferença entre terra redonda e terra plana, falando, não, isso não existe, tal. Tem gente, eu conheço, formada, que olhou isso daí e falou assim, não é possível, isso é mentira. Isso aí é um microcosmo que tem dentro do ser humano. Foi a única coisa que pôde explicar
como é que o mecanismo de proteína tem muitas doenças, tem muitas deficiências que surgem, síndromes, né, malucas aí que surgem, porque alguma dessas peças, quando são milhares de peças, aí você começa a imaginar que alguma entre as 1000 pode funcionar mal. Então, se a coisa fosse simples, só aquele nível de organelas e não tivesse essa complexidade aí, vocês vão complementar com outro vídeo, não haveria esse tanto de síndromes. O ser humano teria um comportamento bem previsível e simples, e as doenças, né, o máximo de doença que surgiria para o ser humano seria a morte, quando as organelas parassem de funcionar. Tá certo? A complexidade delas é bem maior. Tá? As proteínas circulam através desses carinha aí, ó. Isso é chamado, na escola já era apontado, quinases, mas eles nunca tinham visto elas funcionando. São pequenos motorzinhos. Tem explicação por que isso funciona, né? É um ATP que entra aqui, é decomposto e provoca o movimento dessas coisinhas. Então, isso veio de laboratório. Ninguém vai ficar inventando que isso não existe, que isso é mentira e tal, não, porque senão vai ter que ser taxado de ridículo. Tá certo? Agora vamos ao segundo vídeo. Vejam os créditos. Ó, BioVisions é um laboratório de vídeos elucidativos, né, em 3D, dentro da Universidade de Harvard. Universidade de Harvard. Estou falando isso para os idiotas que acreditam em terra plana, esses babacas que ficam na internet, né, tentando desmerecer as coisas. Os babacas, tá? Então vamos mostrar aqui. Créditos, Harvard University, Universidade de Harvard. Isso aí é traduzindo, é a vida interna da célula. Tem até musiquinha, é bom não... Posso botar bem baixinho aí, só para vocês verem no fundo, por causa desse negócio de direito autoral aí, nem sei se o vídeo vai passar desse jeito, se eu vou ter que modificar para não ferir direitos autorais. Eu acho que isso aí é um vídeo tipo, tem que ser de utilidade pública. Então isso aí é a célula, ela não é molinha, ela é reforçada com estruturas, isso aí que vocês estão vendo, quitina, né? E outras espécies de proteínas aí, túbulos feitos de proteínas, e eles surgem e são destruídos na medida da necessidade. Quando nós estamos com fome e sem alimentos, o corpo consome suas próprias proteínas. Quando ele precisa de uma via para passar alimentos, ele as constrói. Quando não precisa mais, ele destrói. Então aí está aquela quinase andando de um jeito mais esquemático e claro para a gente poder ver o trânsito dela na célula. Vocês estão vendo ali ao fundo uma mitocôndria. Mitocôndrias, elas andam dentro da célula com auxílio desses túbulos aí. As mitocôndrias vão para onde a célula precisa de energia. Vocês também estão vendo aí, ó, síntese de RNA, né? De proteínas a partir do RNA. Daí que veio o zíper, né? O ser humano costuma fazer coisas que são espelho de funcionamento de coisas internas dele, sem saber. Tá aí, ó, proteína sendo sintetizada. Tá aí a nossa amiga quinase andando, levando proteína de um lado para o outro. Ela traz do complexo de Golgi, que é isso aí, essa estrutura esquisita que vocês estão vendo aí. A célula está sempre trabalhando, tá? Aqui ela está jogando para fora lixo, restos de digestão dela. E aí é a fronteira entre duas células. Esse vídeo aqui, eu peguei o curto de 3 minutos. Então vejam a complexidade e o planejamento de uma célula. Ó, fenômeno da diapedese, um glóbulo branco de dentro do sangue, ele consegue sair, olha lá, ele sai pela célula do vaso sanguíneo para ir combater algum agente infeccioso. E aí é o sangue andando nas veias e artérias, tá? Tudo com crédito, tudo bonitinho aí para vocês. Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso. Então, vejam bem, vendo esses movimentos aí, os cientistas,
creram nisso, porque viram, né, pela difração de raio-x. Então, este aqui em particular começou a fazer um trabalho sobre proteínas moleculares, né, motor de proteínas moleculares. Por quê? Certamente ele deve estar sendo financiado por alguém que está em busca de novas soluções de mobilidade, está atrás de mecanismos. O negócio virou uma loucura, porque eles viam as coisas se movimentando e não sabiam, né, o que é que estava levando proteínas de um lado para o outro da célula. Eles achavam assim, será que se um lado da célula precisa daquela proteína, ele vai para lá automaticamente? Não é assim. O negócio é bem lógico. E tanto é que de lógica vem logística. Então ele analisa, tem vários tipos. A quinase é só um, ó. Tem também quinesina, tem a dinaína. Então ele começou a fazer um estudo de todas elas. O nível de detalhe dentro do corpo humano é enorme. Então vocês veem como que algumas teorias doentias que estão aí, que o homem convive com ela a respeito da criação, simplesmente não poderiam ser tecidas, né? Você não pode falar sobre a criatura e a criação se você não conhecer a criatura em detalhes. E agora eles estão conhecendo, só a partir de 2003, desde 20 anos atrás. Então vocês podem julgar fora várias hipóteses idiotas baseadas apenas em aparência, né? Estou falando de evolução e outras maluquices aí. Porque sem conhecer esse nível de detalhe aqui, a pessoa não está abalizada a falar nada sobre como que os seres foram criados. Não veio de evolução porque o nível de detalhe, o balanceamento de energia, só para vocês terem ideia, né? Por que é que todas as peças do corpo humano precisam ser tão pequenas? Justamente por causa de um princípio termodinâmico que nunca foi contrariado e não pode ser contrariado, chamado entropia, né? Que é uma derivação da segunda lei da termodinâmica, enunciada e nunca contrariada. É coisa de balanceamento, de conservação de energia, porque energia você não cria, você transforma. Então, se as peças do corpo humano não fossem pequenas, nós não poderíamos ter um nível de entropia baixo. Vocês observam um motor de automóvel, eu vou dar para vocês uma medida, né? O rendimento máximo do motor de automóvel, máximo estourando, é 40%. Você joga muita gasolina fora, de cada litro, você joga 600 ml fora, mais do que a metade, porque aquela energia não é convertida em trabalho, em movimento. A maior parte dela é convertida em calor. O corpo humano, a temperatura dele é bem baixa relativamente, 36 graus. Por quê? O aquecimento dele não é elevado, né, com a quantidade de reações químicas ocorrendo dentro da gente, principalmente digestão. Esse calor não se eleva demais, a temperatura não sobe demais, porque as reações são discretas e pequenas. Isso para quem quiser entrar aí no terreno da biologia molecular. Então, por favor, não teçam comentários sobre criatura e criação, sobre o ser humano, como é que apareceu, sem conhecer biologia molecular, porque nós vamos taxar vocês de ridículos, tá certo? Então, isso é para vocês verem a maravilha dentro do corpo humano e o planejamento. Esse homem aqui, ó, ele mostrou que existe, olha a árvore aqui, ó, da família só das proteínas de movimento. Olha aí, vejam só. Só para o estudo dessa proteína aqui de movimento, esses dois pezinhos aí, tem essa árvore enorme. Imaginem as outras proteínas do ser humano, aquela que quebra
né, a carne em aminoácidos, né, que quebra proteína em aminoácidos, que quebra gordura e tal. Então é o seguinte, para falar de criação, para falar a respeito do surgimento do ser humano, das espécies, tem que ter esse nível de conhecimento. Não aceitem uma discussão de uma pessoa que não saiba sobre isso aí. Com toda a sorte, né? Eu sou engenheiro químico, para mim foi fácil de absorver esse novo terreno da biologia aí. Bem, e para dar a pancada final, temos aí uma das empresas também que faz esse tipo de vídeo de ilustração de biologia molecular. Vocês têm aí ATP Sintase é o nome do filme, né? O subtítulo também é Gradientes, que explica, vocês devem ter aprendido osmose, né? Que uma substância se desloca do meio mais concentrado para o menos concentrado. Isso ocorre no seu corpo, é uma lei dentro do seu corpo. Então, ele está mostrando aí os atores, ó, os prótons, né? Essa ATP sintase é que sintetiza a energia dentro do seu corpo. Sem isso aí, você simplesmente não tem energia para viver. E ela gera um pequeno calorzinho. Então, ela faz o quê? Ela pega o ADP, né, adenosina difosfato, soma um fósforo e forma o ATP, responsável, vou repetir, pela energia do seu corpo. E isso é feito, tem um monte dessas maquininhas dentro da sua mitocôndria. A sua mitocôndria é uma verdadeira fábrica. Olha aí, ó, está dando esquematicamente algumas maquininhas. E vai mostrar o funcionamento desta máquina aí, ó, que é uma máquina protônica. É a base de prótons, ou seja, do hidrogênio sem o seu elétron, obtido a partir de outras reações mais complexas dentro do corpo humano. Então vejam bem, ó, entrou uma bolinha ali, ó, um íon hidrogênio. Essa cabeça aí gira. Só que a velocidade disso é 900 RPM. Não sei se vocês já desmontaram algum motor, mas sem querer o ser humano, ele copiou nos motores esse formato aí, os rolamentos de motor são dessa forma. Então essa peça aí, ó, ela gira esse eixo e ele faz aí, ele aperta a molécula de ADP, né, o de 2 fosfatos, com outro átomo de fósforo e forma o ATP, responsável pela energia do seu corpo. A maior parte das reações dentro do seu corpo ocorrem por causa desse ATP aí. Ele é o capaz de levar energia. Desta molécula sai energia para as reações, inclusive para aquele bonequinho que vocês viram andando. Então agora eu tenho que mostrar para vocês ele em super detalhe. Aí vocês vão ver que o negócio é sério mesmo. O nível de complexidade do seu corpo. O mundo que você tem dentro de si. Então, a partir de hoje, comece a considerar as coisas meio diferentes. Então, essa parte grande aqui fica virada para dentro daquela aguinha da mitocôndria, onde estão as substâncias lá, os prótons e tal, e onde ocorre a síntese do ATP. Ele explica cada parte, cada agrupamento. Isso aqui é proteína enovelada. Isso é que é uma enzima. Uma enzima não é uma aguinha, não. Não é um gelzinho. Uma enzima é uma máquina. Dentro de você existem máquinas. E ele está mostrando o detalhe da molécula de ADP sendo apertada por pressão. Ele facilita, vocês já devem ter visto isso aí, quem já estudou biologia, que é uma máquina mesmo. Ela acelera reações, porque ela é uma máquina. Então, vejam a complexidade. Não vou entrar no detalhe, só estou mostrando para vocês a complexidade do mundo que vocês têm por dentro. E de que não é qualquer pessoa que pode discutir assuntos tão complexos como da criação, uns curiosos que tem aí, né, começa a dar palestra, falar e tal, defender evolução e tal. Olha lá, olha como é que ele pressiona, ó, o fosfato. Então,
Eu posso falar desse tipo de coisa porque eu sou engenheiro químico e eu vivo estudando isso daí. Quando isso surgiu em 2003, eu me inteirei disso e comecei a estudar, tá? E pegar livros a respeito do assunto. É uma verdadeira maravilha, a ponto de uma professora de rádio, vocês vão ver numa palestra aí, se vocês fuçarem, ela falando que, vejam bem, a partir do conhecimento da biologia molecular, disso daí, eles tinham condições de criar vacina para qualquer doença. Por isso que a vacina de Covid surgiu tão rápida, tá certo? Esses filamentos aí balançando, essas bolinhas, é a fronteira da célula, ou fronteira de organelas. Vejam como ele roda rapidinho, só que é bem mais rápido que isso. Na hora que você precisa de energia, ele tem que sintetizar, no exercício de academia e tal, ele tem que sintetizar rapidamente ATPs para dar energia para o seu corpo. Bem, continuando tratando do mundo que a gente não vê, eu dei primeiro a parte biológica, né? O seu corpo. Nós vamos falar de um outro aspecto a respeito das coisas pequenas e da ciência. Vejam algumas datas aí. Aqui no final está descoberta do microscópio eletrônico. Então vejam bem, o eletromagnetismo foi descoberto em 1920. O microscópio eletrônico só tinha em 1931. Tudo bem. A descoberta do núcleo do átomo por Rutherford, 1911, 20 anos antes de 1931. E a mecânica quântica, a mecânica que trata das coisas pequenas, os menores corpúsculos que existem, né, na estrutura da matéria, foram descobertos por Max Planck em 1900. A mecânica quântica foi concebida por Max Planck em 1900. Tá? E ele já chegava a falar dos quarks. Então, ele já estava tratando de coisas pequenas. Gente, cientista brilhante é isso mesmo. Ele deduz a partir do que ele não vê. Então, vocês já devem estar entendendo o que eu estou querendo falar. Realmente, quando você fala que você só acredita no que vê, você está se reduzindo à condição do inseto mais idiota que a gente vê. Talvez o besouro rola a bosta. Eu estou sendo incisivo porque tem que ser assim mesmo. Se você não crê em eletromagnetismo, nem use o Wi-Fi. Se você não crê na existência do núcleo do átomo, pega todas as reportagens sobre a bomba atômica e joga fora. E se você não crê na mecânica quântica, você pode rir de todos aqueles cientistas que comemoraram lá num dia no acelerador de partículas, comemoraram a prova da existência do bóson de Higgs. Inclusive o Higgs estava lá velhinho, tadinho. Outro que previu as coisas sem ver. Então é o seguinte, nós temos um cérebro brilhante, para você não falar uma bobagem desse tipo, né? Eu só acredito no que eu vejo, porque nós temos raciocínio dedutivo, mas ele tem que vir de equações, ele tem que vir de estudo de experiências mentais, como as que o Einstein fez. Então isso aqui é para falar com você assim, olha, existe um mundo que você não vê, tá certo? O mundo do pensamento, vamos supor, telepatia. A partir de hoje, seja mais flexível no seu pensamento, não seja tão materialista, não seja tão idiota, entendeu? Procure pensar que coisas que você acha que você ri, das quais você ri hoje, quando falam, por exemplo, de um mundo que pode existir espiritual, de comunicação entre os seres à distância, sem nenhum meio físico, né? Creia que isso possa existir. Comece a agir hoje como um verdadeiro cientista e deixe de ser uma pessoa que só acredita no que vê. Bem, então nós procuramos aqui ao longo desse vídeo que tratou de ciência, não tentamos falar nada de coisas espirituais, né? Nós vimos que grandes homens com os olhos desarmados, né, deduziram coisas existentes, invisíveis, apenas com seu raciocínio. Aprenda uma coisa sobre si mesmo. O seu órgão mais importante é o cérebro e não os olhos. Seus olhos são
enganosos. Eu poderia até fazer metáforas, falar do homem vendo mulher que se engana por causa de uma mulherzinha bonitinha e tal, e acaba estragando a sua vida. Mas vamos deixar isso para lá. O cérebro é o seu órgão mais nobre, é aquele que planeja, entendeu? Que deduz, e através da dedução, ele pode vislumbrar o futuro. Ele é mais importante que os olhos. Ele é mais importante do que tato, né? Sensações táteis, do que sentimentos, do que o seu coração, né? Diriam os antigos. Ele é um órgão, é um cérebro eletrônico, diríamos, mas é mais poderoso que cérebros eletrônicos. E tem que ser assim. Por que é que tem que ser assim? As coisas têm que ser por inferência lógica, porque senão estudiosos ou pseudo-estudiosos chegam a conclusões erradas. Vamos dar alguns erros aí de deduções erradas baseadas em aparência. Ou a evolução, né? Darwin se baseou no que ele via um ser, viu outro parecido, aí ele formulou de uma forma errada teoria de evolução. Né? Tentou deduzir a criação, como que as espécies foram criadas, na base do olho só. Teorias da abiogênese também, ou seja, que a vida poderia se originar de minerais e outras coisas, né? Que se provou pelos trabalhos de Louis Pasteur ser completamente errado, porque aparecia bactérias, larvas no corpo de uma pessoa, e eles achavam que esses seres surgiam dentro do corpo, tá? Surgiam do nada. Depois viam que havia contaminação e tal, um mundo microscópico, né? Que é uma das coisas que nós mais falamos. Mas um outro erro, e de um homem que se julgava bem sábio, Isaac Newton, fez o cálculo diferencial, integral, formulou todos aqueles padrões, né, que nós conhecemos, ele errou, porque a partir da sua dedução da fórmula, ele enunciou o princípio baseado nas grandezas que estavam na fórmula. E não é assim que se faz, você tenta entender, fazer experiências mentais, né? Newton nunca imaginaria que a gravitação vem da dilatação do tempo. E se vocês quiserem se informar, não vou dar detalhes por enquanto aqui, você poderia ter ideia de que a gravidade vem da dilatação do tempo dentro do espaço-tempo? Você poderia... Todo mundo achava que a gravitação era um campo de força e tal. E não o é. Ele é consequência da deformação do espaço-tempo. E aí o que ocorre? Em grandes alturas ocorre a dilatação do tempo, discreta, mas o suficiente para gerar um gradiente e atrair a pessoa para a direção do centro de massa do planeta onde ele está. Então, ele jamais poderia imaginar isso. Então, por isso que é preciso de estudo, estudo, estudo. Quando você não vê uma coisa, você tem que fazer muitas e muitas inferências, estudar durante muitos anos, se apoiar no trabalho de outros cientistas. O mundo era diferente daquilo que ele via. Ele viu uma maçã cair e achou que massa atraía massa. Então, nós somos seres dedutivos, o órgão mais importante nosso é o cérebro. Praticamente todo o corpo produz energia, né? Nossas pernas nos levam para lá e para cá. Para quê? Para você adquirir compreensão, conhecimento. E no final, se você encarar os dois certinho, da compreensão e do conhecimento vem a sabedoria. Então, mais uma razão para você não acreditar naquilo que vê, não julgar que o seu olho é um órgão superior ao cérebro. O cérebro, sim, ele é divino, é o órgão por excelência do corpo humano. Então, o que eu tentei mostrar para vocês é que olho não é instrumento de medida de todas as coisas
que existem no mundo. Mostrei para vocês que cientistas, sem ver, teceram grandes teorias, chegaram a grandes conclusões, que depois foram provadas fisicamente. Vocês sabem por que a criação tem coisas bonitas, lindas, que a gente não pode ver a olho nu, para que o homem não seja um idiota e fale que ele só crê naquilo que ele vê. Isso é uma jogada da natureza para que você possa aceitar um dia, né, ver uma coisa muito grande, ver o Criador sem ter pista física nenhuma. Você tem que ser suficientemente inteligente para crer de trás de todo grande projeto um planejador, leis, equações, etc. e tal. Se o mundo não tivesse sido planejado, nós não teríamos essas equações que esses grandes homens descobriram. A coisa mais feia que tem é um cientista que se diz ateu, porque ele descobriu uma grande coisa, uma grande lei, ele viu algo que a vista não vê, e o bobo não crê no Criador, que é uma coisa que ele não vê. Então, ele é realmente muito idiota. Então, eu falo com vocês, tenham a mente aberta. Não acreditem somente naquilo que vocês veem, porque isso é uma ofensa ao Criador.